Nossa posição é que a reforma trabalhista, em algum grau, ela era necessária, porém a forma como ela foi feita, colocada no Congresso a toque de caixa, entendemos que ela trouxe muitos mais prejuízos do que propriamente as atualizações que a sociedade necessitava e precisava em relação a esse tema. Então, da forma como ela foi feita, entendemos que ela foi muito prejudicial aos trabalhadores de uma forma geral. Um dos pontos que seriam mais danosos da reforma trabalhista para os aeronautas seria o trabalho intermitente. E nós conseguimos, a única categoria do país que conseguiu sair do trabalho intermitente foi a dos aeronautas. Isso por causa de um trabalho fortíssimo, árduo do sindicato junto com os aeronautas no Congresso Nacional. Isso permitiu que a gente fosse excluído dessa categoria de trabalho. Por que isso seria um problema gigantesco para a aviação brasileira? O risco do trabalho intermitente para os aeronautas seria a precarização extrema da nossa profissão, até porque seríamos dispensados nos períodos de baixa temporada e realocados nos períodos de alta temporada. Teríamos uma perda de remuneração estrondosa, fora que nós somos uma profissão extremamente técnica, então a gente necessita regularmente estarmos exercendo a nossa profissão. Então, se num período a gente para, no outro período a gente volta, isso afetaria diretamente a segurança de voo. A maior vantagem é o fato da terceirização ter sido vedada pela lei do aeronauta, né? Esse negócio do contrato de trabalho ser feito diretamente com o operador da aeronave é alguma coisa que, para nós, agora, especialmente nesse momento que o STF decidiu pela terceirização da atividade fim e restrita, é o principal ganho que nós tivemos. E andou bem a diretoria do sindicato ao interceder no Senado, em todo o processo legislativo para que isso acontecesse. Você pode procurar em outros sindicatos, em demais sindicatos, que eles não têm uma atuação no legislativo tão forte quanto a que houve aqui. E essa lei do aeronauta, ela trouxe condições de trabalho muito diferenciadas para os empregados. Hoje a gente fala em fadigômetro, que é o controle do descanso deles, que é algo que é essencial para se preservar a segurança de voo. Hoje a gente fala em remuneração, uma conversão dos quilômetros para horas voadas. Então no Olerite ele vai conseguir identificar, voei tantas horas, recebi tanto. E fica muito mais claro e mais transparente para o empregado, para que ele saiba o quanto ele está recebendo, que é o justo. Então isso trouxe de fato um maior equilíbrio. Apesar do respaldo que a gente encontra na lei do aeronauta, ela não é única e singular dentro das normas que podem ser utilizadas para tratar do direito do aeronauta. Então a gente ainda tem que observar a Constituição Federal, CLT, os regulamentos brasileiros da aviação civil, que são previstos pela ANAC, as convenções coletivas, acordos coletivos, então são N normas que a gente aplica e que elas funcionam para que seja aplicado corretamente o direito do aeronauta. Um dos pontos negativos da reforma foi o fim da homologação pelos sindicatos. Isso é um problema, de certa forma, porque os sindicatos perdem o controle de quantas pessoas estão sendo dispensadas e quais os motivos. Porém, na última convenção da aviação regular, conseguimos inserir nessa convenção a continuidade da homologação com algumas regras específicas, mas o sindicato, então, com a atuação da categoria e na convenção coletiva, nós conseguimos mitigar esse prejuízo trazido pela reforma trabalhista. Isso acontece muito nas escolas, nos aeroclubes, nas aviações de táxi aéreo, na agrícola, que são mais esparsas, estão em diversos estão localizadas em vários lugares do território e que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fiscalizar. Inclusive o Ministério Público às vezes a gente pede atuação e também há uma dificuldade em fiscalizar. Ter vedado a terceirização não impede que existam outros tipos de contrato de trabalho, mas o caso deles é que não tem contrato de trabalho nenhum. Ou ele é um PJ, ou ele assina alguma coisa e presta serviço de vez em quando, como fosse um freelance, então eles ficam totalmente desprotegidos. A reforma trabalhista mexeu profundamente na CLT, então até hoje a gente ainda não conseguiu
ter uma clareza de todas as mudanças que foram trazidas pela reforma. Até porque muitos dos pontos eles conflitam com a Constituição Federal e estão em análise tanto pelo STF quanto pelo TST. Então, agora, nesse momento, a gente está acompanhando a discussão desses pontos e trabalhando também para que outros pontos que foram modificados, que a gente consiga mitigar os danos aos trabalhadores.